Terceiro setor no ar pela Rede Alesp, falando das organizações sociais sem fins lucrativos, as ONGs, que fazem a diferença na vida das pessoas da comunidade. Nós temos o prazer hoje de receber Fabiana Pinheiro de Mello, diretora executiva do Instituto Pinheiro, que faz a diferença na vida dos idosos. Bem-vinda! Obrigada, gostaria primeiramente de te agradecer, Renata, e é pela oportunidade da gente estar contando um pouquinho a história do Instituto aqui, para que mais pessoas nos conheçam. Com certeza. Fabiana, muito obrigada. Conta pra gente como surgiu o Instituto Pinheiro. Bom, o Instituto Pinheiro é uma organização, sem fins lucrativos que surge de uma vontade de uma família, Essa família quis retribuir à sociedade tudo que ela teve de benéfico na vida dela e ela sentia que ela tinha essa missão de devolver, contribuir com a sociedade de alguma maneira. Então, meu pai, fundador do Instituto Pinheiro, junto com meus tios, enfim, é uma ONG familiar. E em 2008, eles, com esse propósito, então eles surge o Instituto Pinheiro, ainda meio que sem saber para onde iria, o que eles iam abraçar, e eles estavam dispostos a ajudar. Então, eles começaram a fazendo ações pontuais, apresentavam a eles alguma proposta, alguma ação, algum projeto pontual, e assim eles ajudavam aquilo se realizar. Foram os membros da família que iniciaram de forma voluntária o Instituto. Foram, exatamente. E aí, em 2017... quando eu entro, a convite deles, para que eu pudesse fazer parte, dessa ONG, e ali se define, qual que vai ser o objetivo da nossa ONG, Já fizemos tantas ações pontuais, já ajudamos tantos pequenos projetos. O que nós estamos vendo aqui que está sendo apresentado neste momento? O que é? Conta pra gente, então, descreve. Essas são as nossas oficinas, que o Instituto Pinheiro promove nas periferias, principalmente, que são oficinas de padaria, de instrumentos musicais. Essa é uma oficina de rede social, onde aquela pessoa 60 a mais vai ter oportunidade de ter contato, com o WhatsApp, aprender a pegar um Uber, tudo que vai facilitar a vida dela no dia a dia e que muitas vezes ela não tem esse conhecimento. Aula de yoga. Então, hoje nós temos mais de 30 modalidades de oficinas espalhados aí por São Paulo afora. Vocês têm uma sede física ou vocês vão às comunidades? Nós vamos às comunidades. Hoje a sede física só temos a parte administrativa na Vila Mariana, mas a gente achou, depois de muito se pesquisar, que somente uma sede física nós íamos conseguir atender 250, 300 pessoas, mas a nossa ideia era atingir um número maior, levar nossas aulas para um número maior. Então, a gente se especializa nessa parte das oficinas e a gente, então, leva para as comunidades. Então, hoje nós temos 24 locais onde a gente atua. E vocês atuam apenas com idosos 60 a mais? 60 a mais, exclusivamente. E quais são os mais velhos? Nossa, nós temos alunos de 90, se eu não me engano, hoje, acho que a mais velha deve ter 94 ou 96, alguma coisa assim. E vocês estão instalados, e quando vocês vão ministrar esses cursos, essas oficinas em comunidades, são para famílias de alta vulnerabilidade ou não? Qual que é o perfil? Com certeza, esse é o nosso maior foco, é atender as periferias e as pessoas mais carentes. Essas pessoas que não têm realmente oportunidade, por exemplo, elas sonham em fazer uma aula de pilates, ou o médico pede para que elas façam esse pilates, só como que elas vão pagar? Então, é justamente nessas regiões que a gente vai lá proporcionar para ela uma aula de canto, de pilates, de ginástica. Em que regiões da cidade, qual a periodicidade dessas aulas? Nós temos aulas de segunda a sábado. Hoje nós temos mais de 20 aulas por dia. Isso dá 160 aulas quase por semana. E a gente atende todas as zonas de São Paulo. Oeste, leste, sul, norte, todas as zonas de São Paulo. Então nós temos parceiros que já atuam nessa comunidade, ou seja, um CEL. A gente aproveita a estrutura do CEL,
ou seja um NCI, que é um Núcleo de Convivência do Idoso. Então a gente já aproveita alguma instituição que já está ali projetada em benefício daquela pessoa, né? Da pessoa 60 a mais, e a gente entra então com as nossas oficinas nesse espaço físico. Qual que é a visão do Instituto Pinheiro? E a gente apoia o desenvolvimento do ser humano e a qualidade de vida da pessoa idosa. É esse o nosso objetivo maior. Como é que vocês trabalham com essa questão do público idoso, que nas pirâmides do IBGE já começam a mostrar aí uma verdadeira revolução no que diz respeito ao desenho? Em breve teremos muito menos jovens do que idosos no Brasil. E essa é uma grande preocupação nossa. O que a gente espera, né? A gente espera que outras instituições se formem, né, através da inspiração do Instituto Pinheiro, que outros empresários possam nos apoiar, nos seguir, montar um modelo igual de Instituto Pinheiro, para que realmente esse público comece a ser visto por uma maior contingência de pessoas, porque é uma preocupação, a gente vai precisar cuidar deles. Porque o Instituto Pinheiro, ele promove ações sociais e culturais para toda a sociedade. Exatamente. Além das aulas, das oficinas que a gente realiza gratuitamente nas periferias, a gente está sempre preocupado também com a parte da sociabilização, da cultura, do lazer dessa pessoa. Então a gente está sempre levando esse pessoal, tudo que a gente consegue de ingressos, então levamos elas ao teatro, museus, exposições, passeios, fazemos festa junina, baile de carnaval. E quando você fala que vocês visitam exposições, saem passeando pela cidade, até mesmo vindo aqui à Lesp, onde nós temos o projeto de Portas Abertas, vocês dão o transporte, vocês fazem todo esse meio de campo, essa logística? Nem sempre conseguimos, Renata. Nem sempre. Muitas vezes... O desejo existe. Claro. Nem sempre conseguimos. Muitas vezes elas têm que custear uma pequena parcela para que isso se concretize, quando a gente não tem verba para isso. Ou senão nós vamos de condução mesmo com elas. Metrô, ônibus, o que se fizer necessário para ir até o Museu do Ipiranga, para ir até o MASP, para ir na Cinemateca. Tem vários passeios que a gente promove, a maioria deles sem custo. O que a gente vê aqui agora? E a gente vê uma oficina de ginástica, né, que acontece no Watanabe, é um parceiro nosso, que lá fica onde? Na Zona Norte. Jardim Peri. Se eu não me engano, é isso mesmo. Aqui já é lá ali na Vila Mariana mesmo, é uma sala comercial emprestada, onde a gente realiza a oficina de pilates, também emprestado. Aí já, se eu não me engano, é num dos céus, pelo tamanho da sala, né? Você vê que os céus têm uma estrutura maravilhosa, só que não existe nada exclusivo para 60 a mais, né? Eles são muito voltados para criança, para adolescente, mas pro idoso, propriamente dito, não tem nada exclusivo. Então essa parceria foi muito bacana, porque eles deixaram a gente entrar com as nossas oficinas voltadas para esse público. É uma impressão ou o público feminino é mais presente nas oficinas em detrimento ao masculino, e por quê? Então, Renata, é verdade. Eu acredito que hoje o nosso público é 98% feminino. Nossa! Homens realmente são muito poucos. Enfim, acho que é questão... E por que não se consegue atingir o homem? Então, a gente vem trazendo, aos pouquinhos a gente vem fazendo esse trabalho, mas o homem é mais difícil de tirar. Mas vocês já pararam e pensaram em oferecer oficinas para um público exclusivamente masculino ou que atraia? Não, exclusivamente masculino, não, porque a gente nunca teve essa demanda, vou ser sincera, que eu acho que se a gente tivesse essa demanda, a gente abriria uma turma de vôlei, ou eles querem jogar futebol, mas assim, ainda não nos apareceu essa demanda. A gente vem aos pouquinhos, através das esposas, né, das cunhadas, a gente vem trazendo eles para as aulas de pilates, de hidro, mas o público masculino é mais tímido, eles gostam de ficar mais em casa, viu? Agora, ao longo de 17 anos, quais foram os primeiros cursos ofertados e hoje, o que é a demanda, o que eles pedem? Então, o que elas pedem? Eu acho que é muito da região.
daquela instituição, porque assim, a gente procura atender a demanda que elas pedem naquele espaço, né? Então, por exemplo, tem locais que elas querem fazer aula de artesanato. E tem outros locais que a gente oferece, não, artesanato não, a gente quer dançar, a gente quer fazer outras coisas. Então, a gente procura ir muito na vontade, né, de cada região. Hoje nós temos tantas modalidades, mas eu acho que ainda as mais procuradas são as atividades físicas, né? Eu acredito que hoje o carro-chefe é Pilates, até por recomendação médica, né? Muitos indicam por ser uma atividade que não tem grandes impactos, né? E serve para qualquer faixa etária, então acho que é Pilates e dança. Nós estamos na Casa do Povo, aqui na Alesp, na sede da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vocês buscam o apoio de parlamentares para estar mantendo e criando novas propostas dentro do Instituto Pinheiro, uma ONG voltada principalmente ao público idoso? Sim, nós estamos sempre abertos para qualquer tipo de ajuda que venha, né, financeira, outros tipos de ajuda também. E nós, inclusive, já participamos de uma emenda parlamentar, né, e nós estamos sempre em busca de ajudas realmente para que o Instituto se mantenha e que essas oficinas não parem nunca. Como é que vocês conseguem hoje receber doações e manter-se em pé e ampliando cada vez mais? Eu estava vendo que o impacto social de vocês em 17 anos é de 155 mil atendimentos, é isso mesmo? Esses 155 mil atendimentos foram 155 mil frequências só nas oficinas de 2024. Nossa. Isso só em um ano. E no total desses 17 anos? Ai, nem sei lhe dizer. Hoje a gente atende, em termos de número de pessoas, por volta de 2.700 a 3.000 pessoas em São Paulo e fora de São Paulo, que hoje nós temos parcerias também com algumas ONGs na Ceará, Bahia, Espírito Santo, onde a gente realiza as oficinas lá também. Vocês vão até lá? A gente arruma professores de lá. Olha, e acabam dando um treinamento online? Exato. Isso começou quando? Na pandemia? Na pandemia foi uma grande revolução para a gente, né? A gente se viu perdido e agora como que a gente vai atendê-las e como que a gente vai deixar elas sem um atendimento na hora que mais precisam. Então criou-se um movimento virtual 60+, que foi fantástico. Eu não sei de onde que a gente tirou isso, de dentro de uma caixinha mágica, e foi fantástico, onde a gente conseguiu, também com muito esforço dos professores também, realizar todas as aulas online. Então, de diversas maneiras, ou via Zoom, ou via WhatsApp. Os professores têm lugares que elas não têm internet, que daria para fazer uma aula via Zoom. Então, o professor passava movimentos por vídeos, pequenos vídeos no WhatsApp, elas realizavam em casa e mandavam os joinhas nos grupos, né, para dizer para o professor que tinham feito. Então, foi sensacional. E assim elas não ficaram desassistidas, né, num período tão difícil, né, tão delicado, né, principalmente para a pessoa idosa. Como é que é estar numa ONG que leva a inclusão social em paralelo à questão do etarismo? Que combate o etarismo. Pois é. É uma luta, né? E hoje você pode ver que eu procuro sempre me dirigir a elas. A gente não fala mais a pessoa idosa, 60+, né? Então a gente sempre fala, a gente trabalha com o público 60+, né? A gente vem reformulando toda essa questão. Porque quem hoje com 60 anos quer se chamar de idoso? Ninguém mais quer, né? Então Até mesmo a gente ouve na imprensa, um idoso foi vítima, um idoso aconteceu. Mas idoso com 62 anos, Exato. com 65 anos, Exato. mas é muito jovem. Exato, isso é cultural, né? A gente vai se modernizando, se reformulando, e realmente hoje não tem mais como você chamar uma pessoa com 62 anos de idosa, e nem eles querem ser chamados disso. Então essa nomenclatura... Aqui, o que é isso? É uma aula de canto, essa é uma aula de padaria. Elas têm oficina de padaria no Polo Cultural do Cambuci, é fantástico também. Aí tudo aula de música, né? Atividades físicas, é sensacional. Essa de yoga novamente? De yoga novamente, de yoga.
A gente percebe aí que a cada 10, 8 são mulheres. Exato, exato. É um número muito, muito grande. E essa oficina realmente. do que é? Chamava Oficina de Instrumentos Musicais. Instrumentos musicais. Então, essa através da oficina. reciclagem também Exato. encontra-se a diversão. Exato, eles criam ali os instrumentos e aprendem, né, a manuseá-los, né, criar sons através do reciclável. Nossa, eu estou vendo aqui entre as atividades oferecidas para 60 a mais pelo Instituto Pinheiro, tem alongamento, artesanato, canto coral, capoterapia. Isso, O capoterapia. que é isso? Na verdade, é uma capoeira que ela na verdade, ela é adaptada para a pessoa idosa. Então, você não vai ver o idoso, né, colocando a perna para o alto, mas sim, tem um gingado, tem o batuque, daquele ritmo da capoeira, porém, de uma maneira adaptada, onde elas se exercitam, elas dançam. É muito interessante essa aula. É uma aula que não acontece aqui. Foi uma demanda, surgiu, pediram. Acontece lá em Camaçari, Na Bahia. na Bahia, Olha. né, com o professor Josley. E é uma aula muito cheia. É mais ou menos 60 pessoas. Homens e mulheres. Maioria mulheres. A maioria mulheres. Crochê e tricô, Sim, sim. a dança, zumba, Vários tipos de dança, né? salão, dança-dama. O que é dança-dama? Ah, é dança de damas. É como a dama deve se apresentar ao dançar, né? É como se fosse. Ele dá duas oficinas, esse professor, uma em casal, que é a de salão, e dá uma só de damas, que eu acho que é como a dama deve ser conduzida, né? É muito interessante essa oficina também. Aí a dança sênior. Dança sênior. O que é a dança sênior? A dança sênior é uma mistura. Ela é uma mistura. Ela tem, ela parece uma dança circular. Que acontece num círculo com um outro tipo de dança. Ela é bem, bem, bem interessante também. Vocês também têm a dança rítmica, a dança e cultura popular. Exatamente. Essa é nova. Essa oficina, inclusive, é nova. Parece que mistura, pelo que eu vi nos vídeos, né? Ainda não fui nessa oficina presencialmente. Ela mistura música, elas cantam e dançam. É interessante também. Agora vocês têm a ginástica, que é a revitalizadora, rítmica e a preventiva. Detalha para a gente a diferença. Então, a ginástica rítmica nada mais é do que uma ginástica com música. É muito agitada, onde fica a música rolando e elas dançando no ritmo daquela música, né? O professor na frente puxando. A outra ginástica é? A revitalizadora. Ela mistura muita respiração com alongamento, né, junto com a ginástica. E a preventiva? É como se fosse uma fisioterapia preventiva, né? Ela vai bastante tipo de exercícios onde a pessoa pode fazer até em casa, sentadinha no sofá, levanta ou numa cadeira ou apoiada num banquinho na cozinha ou na pia. É tipo uma fisioterapia preventiva, sabe? Para até evitar quedas em casa no dia a dia. Vocês dão aula também de hidroginástica? Sim. Isso em várias unidades? Só nos céus, né? Onde tem piscina. Onde é a possibilidade. Exato. Aulas de inglês e espanhol? Sim, a gente dá essas aulas aqui na Biblioteca Viriato Correia. Foi nos cedido também um espaço ali bem bacana, onde a gente tem bastante mesinhas, livrinhos, onde elas fazem essas atividades de línguas. E a procura é grande? É grande, sempre. Jogo de dama? Sim, sim. Esse jogo de damas também é Você vê que eu falo muito porque vai através da demanda, né? Onde pedem esse jogo de dama, interessante porque veio um pedido ali do CAEI, né? É uma instituição, é um abrigo, né? E ali eu tenho bastante homens atendidos. E foi solicitado a oficina de damas. E então a gente entrou com essa oficina até para poder atender os homens. O que é a oficina Liang Gong? É uma técnica chinesa. Uma arte marcial? Não é uma arte, acho que é uma filosofia chinesa que trabalha muita respiração, postura, ela trabalha com alongamento, é muito interessante essa aula.
Agora tem uma oficina aqui que eu vou fazer uma pergunta e você me corrige se eu estiver errado. A gente sabe que a demência tem atingido muito o público, principalmente 70 a mais, principalmente o Alzheimer, e vocês têm a oficina da memória e criatividade, arte-terapia. Exato, exato. Essa oficina, na verdade, nós temos as duas demandas. Nós temos oficina de memória, nós temos uma outra que chama criatividade. Aqui o que é? É uma atividade de memória. Essa é uma atividade de memória. E existe uma outra atividade também, que chama Desafios para o seu cérebro. Então, também trabalha com a parte de memória e com outras coisas, que é justamente para trabalhar o seu dia a dia, para revitalizar sempre a mente. É muito interessante. Então, essas atividades cognitivas também a gente tem bastante procura, né? E aí, todo mundo quer fazer, se a amiga está fazendo, leva a vizinha, claro, leva a comadre. E são super bem-vindas, super bem-vindas. E as oficinas têm duração de quanto tempo? A maioria delas de 1 hora, a maioria. E depois acabam tomando um cafezinho, levando um bolinho, como é que é isso? Isso que é o mais interessante, sabe? Como é que é essa convivência social? Então, esse networking moderno? Então, eu falo que as oficinas do Instituto, elas transformam, né, essas pessoas, porque assim, não é só a oficina em si. Eu acho que o conjunto do negócio, o que está por trás da oficina é o que vale. A qualidade de vida na terceira idade. Exatamente, elas vão ali, elas fazem amizades, elas começam a ter realmente essa convivência social, elas começam a se pertencer umas às outras, sabe, o coleguismo, elas vão ao cinema juntos, elas fazem realmente amizade e ali elas passam a ter uma convivência mesmo, onde elas criam um grupo de amigas no WhatsApp e vão trocar receita, e vão tomar chá, e vão tomar cerveja, não sei o que elas fazem, mas elas começam a conviver, né? Então aquilo ali traz uma outra visão de vida e de mundo para elas. Fabiano, que a gente percebe hoje, que até pela dinâmica familiar, tem muita gente que vive sozinha, que não tem mais os filhos perto ou nem filhos tem. Então, esses encontros, essas oficinas do Instituto Pinheiro, acabam sendo um ponto importante da convivência social das pessoas? Não tenho dúvida, Renata. Até porque uma das maiores queixas, né, quando elas entram ao Instituto, a gente sempre faz um questionário, né, de qualidade no começo das oficinas, no final, e assim, uma das maiores queixas hoje delas é depressão, é solidão. Então, umas falam que estão com solidão, outras falam que estão com depressão. E além dos probleminhas físicos, né? Tenho dor no joelho, as minhas costas, eu tenho isso, tenho aquilo, mas assim, a queixa da solidão é muito grande, né? E passa-se, por exemplo, 1 ano de oficina e a gente volta com aquele mesmo questionário. E a nossa maior realização é elas dizerem assim: nossa, eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa, minha solidão passou, o Instituto preencheu a minha vida. Que diferença que vocês fazem na vida das pessoas. Sim, pegam amor pelas colegas de oficina, elas começam a frequentar mais vezes aquele local na comunidade em função das aulas que a gente oferece, cria um vínculo com os professores. Sabe, faz um bem tremendo. Nossa, eu estou folheando aqui um folder que você trouxe, um pequeno guia de apresentação. A cada mês vocês fazem uma atividade diferente, que nem aqui tem o passeio para Atibaia, Sim. tem florais sonoros, que aí certamente Sim. algum concerto. Sim. Tem também a questão da praia, visita à praia. Sim, a gente está sempre realizando, porque é o que eu falo, né? É um conjunto. Na hora que você fala que você quer levar qualidade de vida para essas pessoas, é um conjunto de coisas. Não dá para a gente ficar focado só. Aqui. Não dá para focar só nas oficinas propriamente dita, nas aulas. Então a gente procura todo mês. Aqui o que é isso? Foi um passeio que elas fizeram em Santos. Elas andaram de escuna, subiram no Monte Serra. Foi um dia maravilhoso, maravilhoso. E além disso, vocês têm também campanhas de conscientização durante todo o ano? A gente sempre apoia, que nem agora nós estamos com a campanha do agasalho. Então a gente arrecada em alguns, como nós estamos ali sediados na Vila Mariana, a gente tem parceria com alguns prédios comerciais ali da região e a gente distribui mais ou menos de 15 a 20 caixas de coletas nesses prédios e a gente arrecada todas essas peças e aí cada ano a gente colabora com uma dessas empresas que já estão, dessas ONGs, né, que já estão no meio. Esse ano vai para a ABCP,
todas essas peças. Nós vamos terminar agora 20 de junho, está sendo um sucesso também a campanha. E o Instituto Pinheiro é conectado? Vocês têm um aplicativo ou tem um site muito atuante? Como é que é? Nós estamos ainda engatinhando nisso, viu, Renata? Nosso foco ainda principal, estamos arrumando pessoas que nos ajudem mais nessa área toda das mídias, né? Mas assim, a gente é atuante hoje nas redes sociais, nós temos aí o Instagram, Facebook, temos o site do Instituto, para poder pelo menos ficar aí, né, como todo mundo, né? Mas no site do Instituto na modernizada. tem, inclusive, dicas de diversão, tem um portal cultural. Exato. Você sabe que o Instituto Pinheiro começou aí, né? Lá em 2008 foi feita uma ação, começou-se uma ação de um portal de dicas, onde divulgava-se qualquer tipo de evento cultural que fosse ou gratuito ou de baixo custo para qualquer pessoa da sociedade, né? Então, eram as moças, as meninas, né? Eles contratavam as meninas do camp e elas, então, que faziam todo esse trabalho de divulgação desses eventos. Voluntariado faz a diferença? Muito, muito, muito. A gente é muito grato a todas as pessoas que sempre se voluntariam, né, para estar ajudando o Instituto Pinheiro. Nós temos alguns professores voluntários, né, alguns oficineiros voluntários. E todas as ações que a gente faz, as festas que a gente faz, que a gente está sempre contando com a presença de voluntários aí para nos ajudar e fazer aí acontecer, né? Já foram premiados? Nós já fomos premiados com o selo, né? Selo da diversidade, dos direitos humanos, né? A gente conseguiu ao primeiro ano, através daquele projeto do movimento virtual que nós criamos, né? Das oficinas, e replicamos no ano seguinte, ganhamos novamente. E em 2023 a gente entrou com o projeto Bem-Estar 60+, que também fomos premiados. Então nós estamos sempre aí na visibilidade aí como uma instituição que realmente tenta fazer a diferença na vida dessas pessoinhas queridas aí, nosso público 60+. O que vem para o futuro? Dá um spoiler aqui para a gente no terceiro setor da Rede Alesp. A gente pretende fazer com que o Instituto tenha cada dia mais visibilidade para que outros empresários, né, venham apoiar a nossa causa ou que repliquem o modelo do Instituto Pinheiro, né? E pretendemos aí estar fazendo novas parcerias para a gente ter ainda um maior número de atendimentos, né, do público 60+, e sempre seguir. Como contribuir com o Instituto Pinheiro? Olha, nós temos no nosso site, tem, acho que se eu não me engano, um link de acesso para que as pessoas possam estar fazendo um Pix, ou telefone para contato, e-mail, para que entre em contato com a gente, para que nos informem de que maneira querem ajudar, se é financeiramente, se é com seu tempo, de que maneira querem ajudar. E também com a Nota Fiscal Paulista. Sim, a gente também está nesse programa da Nota Fiscal, já tem alguns anos, que nos ajuda bastante, viu, Renata? Fabiana, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Terceiro Setor. Obrigado viu? Terceiro Setor hoje falou sobre o Instituto Pinheiro, instituto que faz a diferença, principalmente na vida das pessoas com 60+. Uma classificação, um perfil brasileiro demográfico que vem crescendo a cada ano. Muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Rede Alesp Multiplataforma. Até mais.